vascaína, fala aqui Meilson Cunha, passando aqui nesse N News, né, véspera do jogo do Vascão contra o Sampaio Corrêa, lá em São Luís, né, um jogo cercado de expectativas para a torcida do Vasco, né. A torcida do Vasco fez uma festa maravilhosa, a gente viu aí no início do vídeo, fiz questão de colocar um pouco da festa lá da torcida de São Luís, e é uma coisa realmente que nos deixa muito empolgados, né? Porque o time do Vasco, na situação que está, 4 rebaixamentos, né? Nos últimos tempos, e mesmo assim a torcida do Vasco está ali junta, fiel, né? Apaixonada por esse clube, né? Ainda mais o time caiu pela 4ª vez e faz uma Série B não muito boa, né? Está em 6º colocado. Nesse campeonato todo, já estamos faltando só 10 rodadas, o Vasco não entrou ainda no G4, antes, então nem se fala, né, com partidas pífias, né, que fez a torcida do Vasco ficar realmente muito frustrada, né, muito triste com a atuação do Vasco nesse campeonato brasileiro da Série B do ano de 2021. Mas aí, né, com a chegada do Diniz, na era do Fernando Diniz, e aí coincidentemente, não por coincidência, obviamente, chegou o Nenê, né, junto com o Diniz, aí deu um diferencial, né, a esse time do Vasco. Parece que deu uma chacoalhada ali nos jogadores. O Fernando Diniz conseguiu fazer com que esses caras joguem com mais determinação, com mais garra, com mais atenção, né, e eles conseguiram mostrar um pouco mais do seu futebol. Porque nesse time do Vasco, a gente já fala isso aqui há muito tempo, o elenco não é aquele elenco dos sonhos do torcedor vascaíno, mas em detrimento dos demais times da Série B, o time do Vasco, o elenco do Vasco, o plantel do Vasco é bem melhor que os demais 19 clubes que participam conosco dessa Série B. E aí então, a essa altura do campeonato, por exemplo, o time já era para estar voando, o time já era para estar, por exemplo, ali na 1ª, 2ª colocação desse campeonato, porque tem um nível técnico muito baixo. E o Vasco era para estar tranquilo, né, navegando em águas tranquilas a nau vascaína. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente ficou numa situação muito difícil, ainda estamos numa situação difícil, né? Mas aí com a chegada do Diniz, do Nenê, né, deu fez com que acontecesse uma mudança em todos os aspectos dentro do Vasco, né? E aí o Diniz chegou, conseguiu ali em pouco tempo, coisas que eu particularmente até duvidava com essa chegada do Diniz, se ia realmente fazer uma grande diferença, né? Eu gosto muito do Diniz, mas eu acho que eu fiquei na dúvida, porque ele chegando no meio de um trabalho, pegando o time ali como se fosse para apagar um incêndio, né, como um bombeiro, eu não acreditava que o Diniz conseguisse modificar alguma coisa nesse time do Vasco. E para minha surpresa, e eu acredito de muita gente, o Diniz conseguiu sim, né, conseguiu implementar ali o sistema de jogo dele, aquele sistema que é de toque de bola, de conduzir a bola, de ficar com a bola, né? E aí ele conseguiu meio que encaixar as peças ali, as mínimas peças, né? Porque infelizmente o elenco do Vasco é um pouco curto em termos técnicos, né? A gente sabe disso. Mas ele conseguiu dar uma puxada no Marquinhos Gabriel, deu uma ajeitada naquele meio de campo, e o time começou a produzir mais, né? A questão defensiva ainda acho que falta um pouquinho ainda, né, da gente dar um acerto, acho que uma qualificação maior naquele sistema defensivo. Mas eu acredito que com esses treinamentos, essa semana o Diniz teve tempo inclusive para treinar, está sendo assim, o Vasco está jogando de semana em semana, não está jogando 2 jogos por semana, então isso favorece também o trabalho do Diniz, e a gente já viu realmente uma grande diferença. O último jogo contra o Confiança, inclusive, que na minha opinião era um jogo teoricamente mais difícil que esse jogo contra o Sampaio, porque o Confiança vinha de 5 resultados bons, né, 2 vitórias, 3 empates, inclusive o último empate contra o líder Curitiba, dentro da casa do Curitiba, vencendo o Curitiba e levou um gol no último minuto. E o Vasco foi lá, né, em Aracaju, com aquela outra festa maravilhosa da torcida de Aracaju. O Vasco foi lá e conseguiu vencer. A partida não foi fácil, como a gente já imaginava. O Vasco não jogou tão bem como vinha jogando, principalmente os primeiros tempos, e foi um pouco difícil, né? Mas aí conseguiu 2 gols relâmpagos, podemos dizer assim, né? 2 boas jogadas pela esquerda, com a entrada do Peck. Quando o Peck entrou no time, as jogadas fugiram por aquele setor, e o Vasco conseguiu fazer os 2 gols, e estava tranquilo naquela partida, quando infelizmente o Wanderlei falha, né? E aí sai o gol do Confiança, e aí volta aquela coisa da gente ficar
agoniado, né, desesperado, né, com medo de levar um gol de empate, que teria sido uma coisa terrível. Inclusive o Confiança teve chance, uma bola, a zaga meio que atrapalhada, e o cara sobrou com a bola ali, quase que o cara faz o gol, e seria uma ducha de água fria, mas graças a Deus não aconteceu. O Vasco ganhou confiança, o Vasco ganhou do Confiança e ganhou confiança com aquele jogo. Chegou agora em São Luís, a festa maior ainda da torcida lá de São Luís. O time está ganhando confiança, né, como eu estou falando. Isso é muito importante para esse elenco, era uma coisa que realmente faltava. Eu acho que tudo na vida, né, a gente precisa ter confiança no que vai fazer. E o futebol não é diferente. Esses caras, eles precisavam ter essa confiança. Eu acho que está voltando um pouco. E um dos responsáveis por essa confiança do elenco, de mudar o astral do elenco, é o Nenê. O Nenê realmente, além de ser, né, um craque realmente na acepção da palavra, o cara tem esse outro lado, né, de alegrar os ambientes, né, de interagir com a torcida, de puxar a torcida, que o Vasco está precisando muito disso. Jogo importante, logo mais, às 21 horas lá no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Se o Vasco vencer, o Vasco vai ficar 2 pontos do G4. E aí, a próxima rodada, o Vasco pega o Curitiba em casa, com o apoio da sua galera. O Caldeirão vai ferver em São Januário. O time do Curitiba está naquela fase descendente também, não está conseguindo fazer bons resultados. Perdeu ontem para o Cruzeiro 3-0 em casa. Então dá para o Vasco sim vencer o Curitiba. E aí, quem sabe, já entrar até dentro do G4 na próxima rodada. Mas para isso vai ter que vencer esse jogo de hoje contra o Sampaio Corrêa. Não vai ser um jogo fácil, como nenhum deles né, na verdade. E porque os clubes ainda estão lutando, né, por situações dentro do campeonato. O próprio Sampaio Corrêa não está bem classificado, está no meio da tabela, digamos assim, mas ainda almeja, né, ainda sonha, né, com o acesso. Então eles vão entrar com tudo, e todo time que joga contra o Vasco a gente já sabe como é que eles entram, como é que eles partem para cima do Vasco, tentando uma vitória de qualquer forma. Mas o Vasco tem sim um elenco melhor, tem mais time para poder vencer o Sampaio Corrêa, mesmo lá no Castelão, no gramado alto. A grama é alta, fofa, né, vai dificultar um pouco a questão do toque de bola no Vasco, mas eu acredito que o Vasco possa sim vencer esse jogo do Sampaio Corrêa e aí realmente continuar nessa arrancada em busca do acesso da Série A do ano que vem. Uma das coisas que a gente tem uma arma, né, que a gente tem poderosa para esse jogo de hoje é o Nenê. O Nenê vai estar em jogo. O Nenê vou deixar aqui, quando eu terminar esse vídeo, essa minha fala aqui, vou deixar um videozinho de um treinamento do Nenê, uma jogada maravilhosa, acho que muita gente já viu, mas faço questão de colocar aqui no treino, que ele dá um lençolzinho, acho que se eu não me engano no Marquinhos Gabriel, e dá de primeiro e faz um golaço. Isso mostra realmente a qualidade que é o jogador Nenê, e isso realmente anima a torcida, me anima, né? E a gente fica na esperança de hoje o Nenê fazer um grande jogo. Não fez contra o Confiança, e a gente espera que o Nenê faça um grande jogo hoje, chame a responsabilidade para si, quem sabe faça gols, né? Gol de falta, que o Nenê sabe bater muito bem, o time precisa criar até essas jogadas para o Nenê de repente conseguir pegar umas faltas ali na entrada da área para poder concluir o gol. Então a gente acredita, né, bastante nessa vitória do Vasco. Vamos ficar aqui na torcida, todo mundo com pensamentos positivos, emanando, né, aquelas energias positivas para o Vasco, para que ele consiga vencer essa partida e aí fazer uma grande festa na outra rodada contra o Curitiba, vencendo o Curitiba também em casa, e aí realmente entrando, quem sabe, no G4 do Brasileirão da Série B. Tá bom? Vamos aguardar com muita ansiedade ao jogo. 21 horas, lugar de vascaíno, ou ela no Castelão, ou na telinha para assistir Sampaio Corrêa e Vasco e torcer por uma grande vitória do Vasco. Tá bom? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas. Vai,